Sem demora, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 22, do versículo 1 até o versículo 5. Primeira Samuel 22, do versículo 1 até o versículo 5. Aleluia. Davi saiu de Gate e foi se esconder na caverna de Adulão, onde seus irmãos e os outros parentes logo se juntaram a ele. A seguir começaram a chegar outros, aqueles que estavam em alguma dificuldade, por exemplo, os que tinham dívidas, os simplesmente descontentes, até que Davi veio a ser chefe de um dos 400 homens. Mais tarde, pode baixar um pouquinho mais aqui, mais tarde Davi foi a Mispa, em Moabe, pedir permissão ao rei para que seu pai e sua mãe morasse ali sob a proteção real, até que Davi soubesse o que Deus ia fazer dele. Ficaram em Moabe durante todo o tempo em que Davi morou na caverna. Um dia o profeta Gade disse para Davi deixar de se esconder na caverna e voltar para a terra de Judá. Davi então foi para o bosque de Herete. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo com você nessa noite sobre o código da caverna. Eu começaria dizendo que o que para muitos pode ser o final da história, para Deus pode ser o início de uma nova estação. O que para muitos pode ser o final de uma história, para Deus pode ser o início de uma nova estação. Amém? Diga para alguém que está do seu lado: não é o final da história, é o início de uma nova estação. Sabe, queridos, eu me alegro em ver o que tem acontecido nesses dias nesse lugar. Esse lugar está em movimento. Se você passar alguns dias sem vir aqui, você vai encontrar alguma coisa diferente. Não é porque estamos buscando novidade, é porque estamos nos movendo com um propósito, com uma direção. Então as coisas mudam quando você se move em Deus, nada permanece. Como diz o filósofo Heráclito, a única coisa permanente é que tudo muda. E tudo muda, você está mudando a todo momento. E é importante você ter a capacidade de ler as estações da sua vida, porque a cada estação Deus te colocará em uma mesa. A cada estação Deus te colocará em um lugar. A cada estação Deus te colocará em relacionamentos. E você precisa entender, quando você deixa de se mover, você deixa de entender, você deixa de viver todo o propósito que Deus tem na sua vida. E Davi é esse homem que causa admiração, porque foi um homem que se moveu entendendo as estações da sua vida. Davi foi pastor, Davi foi guerreiro e Davi se tornou um rei. E em todas essas fases, ele soube ler os contextos de cada estação. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: leia o contexto de cada estação. Não vai vestir roupa de frio no calor. Não vai vestir roupa de praia no inverno. Leia o contexto de cada estação. Mas eu quero te perguntar algo. Você já se perguntou por que Deus nos leva a passar por cavernas, vales, desertos, prisões, cruz e até mesmo o ventre de um animal? Você já parou para pensar que exatamente nesse momento Deus poderá mudar sua maneira de enxergar as coisas pelas lentes pessoais
e fazer você começar a enxergar as coisas pelas lentes missionais? Porque quando você enxerga as coisas pelas lentes pessoais, você está vivendo um projeto para si mesmo. Você está vivendo um projeto pessoal. Mas quando você enxerga as coisas pelas lentes missionais, você está vivendo um projeto coletivo. E você foi chamado para viver um projeto coletivo. Amém? Tire a palavra relacionamentos do cristianismo e o que vai sobrar é uma religião que não transforma ninguém, que não muda nada, que não te leva a lugar nenhum. E a terceira pergunta: você sabia que algumas curas, experiências e resultados que você tanto aguarda só acontecerão quando você se dispor a viver um projeto coletivo, ou seja, quando você se dispor a cuidar de outras pessoas? Sabe, talvez você esteja estacionado em uma estação da sua vida, porque você só olha para si mesmo, só olha para os seus interesses, só olha para as suas necessidades. E diante disso, talvez Deus te coloque numa caverna, para que Ele possa trocar as suas lentes, para que você retire as lentes pessoais e comece a enxergar com as lentes missionais. Sabe, eu quero te dar um contexto. Eu gosto de contexto. E o contexto aqui fala de Davi. Antes dele se tornar oficialmente rei, ele aqui na caverna já era ungido rei, mas não era oficialmente o rei da nação. Quem ainda estava governando era Saul. E Davi estava despertando não só os olhares, mas também o ódio de Saul. Davi, quando vence Golias, ele é promovido. E diante disso, quando ele vai entrar na cidade com Saul, ele ouve uma canção que coloca ele acima de Saul pela sua vitória e pela sua bravura. E diante disso há um ciúme no coração de Saul, e ele começa uma perseguição a Davi. Essa perseguição resultou na morte de sacerdotes que ajudaram Davi. Essa perseguição resultou também na perseguição da família de Davi. E Davi começou então, a se mover para se livrar das garras de Saul, que queria tirar a sua vida. Ele vai para Nobe, e ali ele é ajudado por um sacerdote. Ele vai depois para Gate, e ele também ali é ajudado pelo rei Aquis. E depois disso, ele vai para uma caverna. Ele vai se esconder numa caverna. Essa caverna ficava na cidade de Adulão. E nós podemos aprender com Davi, queridos, como responder aos problemas, como se comportar nas cavernas das nossas dificuldades, das nossas perseguições, das nossas incompreensões, das nossas dores e até da nossa solidão. Talvez você esteja se sentindo em uma caverna, se escondendo, aprisionado, amedrontado, ou até mesmo acovardado, não querendo viver os desafios da sua vida. E nessa noite, com esse tema, o Código da Caverna, eu quero te dizer que existe um protocolo. O protocolo da caverna. Diga comigo, o protocolo da caverna. Se você conhecer esse protocolo, se você cumprir esse protocolo, essa caverna, que aparentemente é um lugar de se esconder, se tornará um refúgio e um ponto de partida para uma nova fase na sua vida e para um grande mover de Deus no teu entorno e quem sabe para a terra. A palavra Adulão significa refúgio. Havia uma promessa sobre
a região de Adulão. E ela está em Miqueias, capítulo 1, versículo 15, diz assim: enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, da mesma forma que a glória, chegará até Adulão a glória de Israel. Deixa eu repetir: enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, e chegará a Adulão a glória de Israel. Eu creio que quando Davi chegou naquele lugar, quando Davi entrou naquela caverna, se cumpriu essa palavra: a glória chegou naquele lugar. Sabia que a glória de uma cidade inteira, daquela região inteira, começou em uma caverna? É por isso que você não deve desprezar suas cavernas, porque Deus está estabelecendo esse lugar como um lugar de refúgio e como um lugar de onde vai começar a emanar a sua glória. Entenda que a palavra caverna, ela tem diversos significados, de acordo com a sua vida. Pode ser a sua caverna pessoal, pode ser a sua caverna familiar, pode ser a sua caverna ministerial. Existem diversas interpretações para essa palavra, mas uma coisa é para a gente entender: há uma glória divina nesses lugares de refúgio, nas cavernas. Você crê nisso? Davi foi para uma caverna e talvez ele nem soubesse que ele estava ali cumprindo uma palavra, uma promessa que havia sobre aquele lugar. E aquela caverna que para Davi talvez foi um lugar de se esconder, e quem sabe ele pode até se sentir um covarde ali se escondendo, mas aquele lugar, que humanamente falando, é um lugar de vergonha, Deus preparou para se tornar um refúgio e um lugar que é uma fonte de glória. Presta atenção, queridos, no Salmo 46, já que a palavra Adulão significa refúgio, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Entenda que quando Deus te mandar para uma caverna, Ele está te mandando para um lugar de refúgio, para que você recite esse salmo todas as vezes que você se sentir numa caverna. Deus é o meu refúgio nessa caverna, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente nessa tribulação que eu estou vivendo. Portanto, eu não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio dentro dessa caverna, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, no meio da caverna, ela jamais será abalada, Deus a ajudará. Entenda que se você está numa caverna, você não está apenas numa geografia, você está num ambiente de experiência. Você está num lugar de refúgio. Agora, depende como você chegou nessa caverna, se foi pela obediência ou pela desobediência. Porque há cavernas que não se tornam lugar de refúgio na nossa vida. Porque nós chegamos até lá pela desobediência. Agora, quando você chega lá pela obediência, a sua caverna se tornará um lugar de refúgio e se tornará uma fonte de glória que vai emanar para a cidade e para muitos lugares. Sabe, há 2 salmos que estão ligados, conectados à história de Davi na caverna de Adulão. É o Salmo 57 e é o Salmo 142. O primeiro, o Salmo 57, é um hino de Davi quando ele estava fugindo de Saul na caverna. O Salmo não diz que a caverna era em Adulão, mas os estudiosos, eles acreditam que eram. E Davi diz assim nesse Salmo 57, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim,
pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passe todas as calamidades. Segundo os estudiosos, esse salmo nasceu na caverna de Adulão. E o Salmo 142 também, é uma oração de Davi, que segundo os estudiosos também nasceu na caverna de Adulão. O Salmo 142 diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que eu ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. E olha o que Davi diz: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Eu gosto desse versículo 7, eu uso muito, principalmente quando estamos ministrando cura interior. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém? Entenda aqui que nesse momento, quando Davi está na caverna de Adulão, Deus está trocando as lentes de Davi. Imagine que ele estava lá sozinho, pensando: Deus, eu estou aqui em apuros, sozinho, solitário, estou sendo perseguido, há um exército que está vindo contra mim para me matar, eu estou aqui sozinho, Deus. Mas eu estou em obediência nesse lugar, o Senhor me mandou vir para cá, eu estou aqui, esse lugar é meu refúgio. E de repente, chega a família de Davi naquela caverna. E de repente, chega mais 400 homens endividados, amargurados, descontentes, desprezados, marginalizados naquela caverna. E aquela caverna que só tinha um homem, passou a ter agora uma multidão de pessoas. E é nesse momento que Deus diz para Davi: eu vou tirar as tuas lentes pessoais e vou começar agora a colocar lentes missionais em você. Você vai cuidar de todas essas pessoas. Sabe, para alguns isso é um paradoxo. Como é que eu estou enfrentando um problema tão sério na minha vida e Deus ainda manda eu cuidar de pessoas? É justamente nisso que reside o código da caverna. Traduzindo, queridos, para que você entenda muito bem, o código da caverna consiste em tornar o nosso eu um servo de nós. Se você parar de olhar só para você e começar a olhar para quem Deus está mandando você ver. Quando Deus conseguir trocar as suas lentes na caverna, a caverna já não vai ser um lugar para você se esconder, já não vai ser um ponto final na sua história com medo de morrer, vai ser o início de uma nova estação. Eu não sei se você compreende, isso para mim foi algo tão chocante, porque aquela caverna que aparentemente era o lugar final de Davi, para onde ele não tinha mais para onde ir, Deus transformou aquele lugar no início de uma grande jornada. Aquele lugar, aquela caverna, que Davi outrora estava sozinho, se transformou no maior centro de treinamento de líderes do mundo. Eu não sei se você compreende. Naquela caverna estavam a família de Davi, que começou a ser perseguida, e 400 homens que ninguém queria por perto, endividados, amargurados, perseguidos. E naquele lugar, que de repente Davi estava fazendo salmos,
sabe, dizendo: Deus, eu estou aqui, o Senhor é o meu refúgio, me livra dos inimigos. Ele encerra o último versículo dizendo assim: Senhor, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão quando tu me fizeres este bem. E Deus diz: tá bom, eu vou fazer isso. Eu vou tirar a tua alma da prisão. Eu vou tirar essas lentes pessoais que só faz você olhar para você mesmo, que só faz você olhar para as suas feridas, que só faz você olhar para os seus problemas, como se eles fossem os últimos, os únicos e os mais graves. Eu vou trazer gente que tem mais problema do que você, para que você cuide deles. Então eu tiro as tuas lentes pessoais, e agora eu coloco lentes missionais em você. Vai cuidar de gente. Quando Davi percebe, ele está ali diante de pessoas que na verdade se tornaram a sua missão. Não eram qualquer homens, eram os piores homens. E Davi cria um ecossistema de aprendizagem e transforma aqueles homens nos futuros líderes que governariam a nação mais conhecida da terra. E eu não sei se você compreende, isso para mim é uma coisa tão poderosa. Davi, numa caverna, começa a treinar os principais líderes mundiais. Naquela caverna estão os futuros líderes que governariam a educação, a saúde, que estariam governando, sabe, a área militar. Porque Davi se tornaria rei, e aqueles homens se tornaram os valentes de Davi. Aquele lugar se tornou o maior centro de treinamento de líderes do mundo. Quando eu disse isso para minha esposa, ela disse: tu enxerga cada coisa. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê, queridos? Davi, quando treina aqueles homens, ele sai de lá para vencer batalhas, ele sai de lá para se tornar rei, e ele sai de lá para promover a paz, porque ele venceu todas as guerras. Não havia mais guerras. E quando ele quer construir o templo, Deus diz: não, você não vai construir o templo, quem vai construir é o seu filho. E aí então ele armazena tudo que o seu filho ia precisar para construir esse templo. E no reinado do seu filho Salomão, Israel se torna a principal nação do mundo. Rainhas e reis vinham de todos os lugares conhecer aquela nação, a excelência, a sabedoria que estava na vida de Salomão. Israel se torna o centro do mundo. Por isso que eu posso afirmar que naquela caverna estavam os futuros líderes que levariam a nação de Israel ao topo do mundo. De uma caverna, de um lugar de refúgio, nasceu um movimento que ecoaria pelas gerações e que chegaria até eu e você que estamos aqui hoje. Sabe, você pode se sentir em uma caverna, e é justamente isso que Deus quer que você sinta, mas Ele quer que você entenda que esse lugar não é o ponto final da sua vida, é o início de uma nova estação. É nesse lugar que Deus quer que você olhe para outras pessoas, que você se torne um missional, que você se torne uma pessoa outrocêntrica, que você ajude a causa do reino a avançar. E essa caverna, que aparentemente é o teu final, se tornará no ponto inicial, numa fonte de glória, num refúgio. Deus vai trazer muitos para perto de você, e eles se tornarão futuros líderes, homens e mulheres relevantes, de impacto e de influência. Eu não sei se você está me entendendo e pode aplaudir Jesus nessa noite. É assim que eu me sinto nesse lugar, numa caverna. Eu já botei comunidade, senão eu ia botar caverna de Adulão. Porque de fato, a grande maioria das pessoas que vêm para a igreja, não vêm porque estão vencendo, porque estão vivendo os melhores momentos da sua vida. Elas vêm porque estão endividadas, amarguradas, elas estão marginalizadas, elas estão com o casamento afetado, com as emoções afetadas, com os seus negócios afetados,
e assim elas estão procurando uma caverna. E se você está procurando uma caverna e veio aqui hoje, você encontrou a caverna certa. Porque, queridos, é importante entender que foi naquela caverna que Davi desenvolveu a sua liderança. E eu já disse isso, mas eu volto a repetir. Desenvolver significa sair do invólucro de uma casca, sabe? Sair de alguma coisa que te prende. Deus tem uma maneira estranha de nos desenvolver em lugares inusitados. Sua didática é diferente, sua pedagogia, sabe, é estranha, mas é infalível. Ele sabe o que está fazendo. É só um momento de desconforto, porque Ele precisa te preparar de dentro para fora. Entenda que a nação de Israel se tornou quem ela se tornou, de dentro de uma caverna para o mundo. Eu considero 2 momentos estratégicos no Antigo Testamento. Primeiro, Josué 5, quando Deus, Ele faz aliança com uma nova geração, que nasceu no deserto, porque os pais haviam morrido, aqueles que saíram do Egito. E Ele pega aqueles filhos e transforma em guerreiros, e eles vão conquistar a terra prometida. Sabe, Deus pega um povo que estava escravo no Egito há 430 anos, leva para um deserto, depois conduz esse povo do deserto para uma terra prometida, e depois levanta um rei, e esse rei leva esse povo que era prisioneiro no Egito, a se tornar a principal nação do mundo, no tempo de Salomão. Agora, perceba uma coisa, queridos, quando o povo saiu do Egito, eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Sabe, um militar americano, especialista em logística, ele calculou, sabe, com uma mente matemática, como eram as coisas no deserto. Imagine você, ele disse que era necessário 1,5 toneladas de alimentos por dia para aquele povo no deserto. Era necessário 1 milhão de galões de água por dia para aquele povo beber, para fazer comida, para se banhar. Imagine só essa logística. Não há como bater essa conta na mente humana. Só Deus fazendo um milagre todos os dias para tirar um povo que era escravo e fazer esse povo se tornar uma nação mais conhecida da terra. Um povo no deserto que não tinha escola, que não tinha hospital. Um povo no deserto que, sabe, não tinha estrutura de uma cidade. Um povo que estava sendo treinado, mas que rejeitava o treinamento. Há pessoas que rejeitam o treinamento. Ei, tem coisas na sua vida que virão. Tem oportunidades que se manifestarão disfarçadas em treinamento, em desafios na sua vida. Eu já vi tanta gente desistir e culpar os outros. Eu já vi tanta gente desistir. Mas eu também já vi muita gente prosseguir, queridos. E o primeiro momento é esse, em que Deus pega aqueles jovens e transforma eles em guerreiros, eles conquistam Canaã. E o segundo momento é esse, em que Davi prepara uma liderança para conquistar o mundo. Esses homens, eles se tornaram os valentes de Davi. A Bíblia diz que quando eles lutavam, a espada ficava grudada na mão, por causa do sangue que eles derramavam defendendo a sua nação. E uma vez Davi quase foi atacado e morreu. E eles disseram assim para Davi: você não vai mais lutar no fronte, porque nós não queremos que a luz de Israel se apague. Você é o nosso líder, você carrega uma unção, e nós nos submetemos a isso. Sabe, o código da caverna é uma mensagem relacional, que trata de influência, liderança, paternidade, treinamento, alinhamento, mentoria. É uma ferramenta bíblica de ativação para que você comece oficialmente a sua jornada de crescimento, a fim de você atingir o seu potencial máximo em Deus. É uma rendição aos processos disfarçados na sua vida, que vão trazer avanços, conquistas e resultados que você nunca experimentou. Aqueles homens não tinham mais perspectiva de vida,
Talvez até mesmo eles entendessem que chegar naquela caverna era o final para eles. Mas Deus tinha algo glorioso a partir de uma caverna. Ei, Deus tem algo glorioso a partir de uma caverna. Agora entenda que existe um protocolo, existe um código. Você pode passar por inúmeras cavernas e nenhuma delas se transformar em uma fonte. E nenhuma delas se transformar em um refúgio, e nenhuma delas se transformar em um começo de uma nova estação. Se você não cumprir os protocolos, se você não souber o código da caverna, você vai passar por todas as cavernas e simplesmente vai se tornar um homem das cavernas. Porque o código da caverna é fazer com que o seu eu se torne um servo de nós. Enquanto Deus não mudar suas lentes dentro de uma caverna, você nunca vai poder dizer que começou uma nova fase na sua vida. Davi e aqueles homens na caverna, eles são arquétipos, são figuras de experiências e momentos relacionais de treinamento que nós vamos viver inevitavelmente. Se você não está vivendo isso, ou porque você está adiando, ou porque você ainda vai viver. Todos nós em algum momento seremos aqueles homens que precisam de um treinador, ou seremos um treinador que precisamos cuidar de alguém. Eu não sei qual é a sua condição hoje, mas eu sei que você está em uma dessas duas posições. E na verdade nós sempre estamos em uma dessas duas posições quando estamos em obediência. Quando você está em desobediência, você pode não estar em uma dessas posições. Mas quando você está em obediência, você sempre vai estar nessas duas posições. Você vai ser liderado e você vai liderar alguém ou algum projeto. Se você está há anos numa igreja e nunca mudou o seu olhar de pessoal para missional, você ainda não aprendeu o código da caverna. O seu eu ainda é senhor, quando deveria ser servo de todos. Quantos estão compreendendo isso aqui? Pergunta para alguém aí, você compreendeu o código da caverna? O protocolo da caverna? O seu eu tem que ser servo de nós. Isso mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. É por isso que muitas pessoas não passam do nível religioso. Tem gente que conhece Deus apenas até o perdão dos pecados. Ele quer viver sendo perdoado, mas ele não quer viver perdoando. Ele não quer viver se movendo por ninguém. O próprio Jesus, queridos, ele foi um treinador. O próprio Jesus pegou 12 homens, não numa faculdade de administração. Ele não pegou 12 homens na sinagoga, onde haviam os mestres. Ele buscou 12 homens em lugares comuns, na praia, nas portas da cidade, como coletores de impostos, os pescadores. E ele transformou aqueles homens nos homens mais revolucionários que passaram nessa terra. Entenda disso. Há pessoas que você irá cuidar, mas não irá treinar e enviar. Isso porque treinar e enviar é uma decisão intencionalmente mútua. É quando você se rende ao líder. É quando você se rende ao mentor. É quando você aceita conselhos. É quando você aceita direções. Uma coisa cada vez mais rara dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro de relacionamentos. O modo vida independente, né? O padrão, né, que foi pregado e hoje é muito divulgado, de que você não precisa de ninguém. O mito do Zorro, do Rambo, do cavaleiro solitário, não se encaixa na equação bíblica do cristianismo. Sabe, a pastora Flávia Reis, num livro que eu recomendo dela, Conexões que Mudam Destinos, ela afirma que precisamos de pessoas
com a permissão para fazerem perguntas difíceis e nos confrontarem em amor, quando nos acomodamos a padrões que não nos trazem mais crescimento. Você precisa de alguém que faça perguntas difíceis para você. Você precisa de alguém que te fale verdades. Você precisa de alguém que verdadeiramente vai olhar para dentro de você e vai ver talvez o que você mesmo não vê. Porque quando Deus trocou as lentes de Davi, Ele já não olhou mais homens endividados, amargurados, perseguidos. Ele olhou governadores, Ele olhou guerreiros, Ele olhou nobres, Ele olhou homens de governo, de autoridade e de influência. E quando Ele olhou isso, e é claro que você só olha isso numa frequência cardíaca, quando você conecta coração com coração, Ele disse: vocês vão ficar aqui comigo. Vocês foram chamados para estar nessa caverna. Sabe quem chegou primeiro na caverna? A família de Davi. Aquela família que deixou ele de fora quando Samuel foi ungir o novo rei. E que pelo discernimento de Deus, Davi então foi chamado para ser ungido rei naquele lugar. Talvez, sabe, aqueles que te deixaram de fora, aqueles que te excluíram, talvez sejam os primeiros que vão chegar na caverna que você está liderando. Amém? Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes na minha vida. Quando eu saí de um ministério, pessoas que diziam que estavam comigo se voltaram contra mim. Algumas começaram a falar mal porque eu saí de lá. Muita gente conhece isso aqui. Algumas começaram a inventar história com meu nome. Me deram até filhos. Diz que eu tinha filho e tinha encontrado um filho meu em São Luís. A minha esposa dizia assim: você não vai responder? Eu digo: não, eu vou seguir o conselho do meu pastor. Não responda, não revide, não cause confusões. Sabe, queridos, eu não respondi a ninguém. Mas eu me lembro de um dos casos, onde um casal chegou na minha casa. E eles chegaram já quase em prantos. E eles começaram a confessar que haviam mentido muito com o meu nome. E eles já não conseguiam mais dormir. Deus não deixava mais eles dormir. Eles tinham uma noite perturbadora. E eles disseram: pastor Wilton, nós viemos aqui te pedir perdão, porque nós mentimos com o seu nome. E hoje eles são grandes amigos nossos. Eles passaram por essa igreja. Eles sofreram a mesma perseguição que nós sofremos. Vieram para essa igreja, contribuíram e Deus chamou eles para outro ministério. Eles estão servindo uma outra igreja da aliança e são nossos amigos, pessoas próximas de nós. Entenda que Deus vai talvez trazer pessoas para a sua caverna, que lá no mundo você teve atrito com ela. Sabe, queridos, nós estamos aqui nos reunindo como igreja, e é comum você encontrar alguém que você teve problema lá fora. Amém? Que de repente maltratou, fez mal. E se você é maduro, saiba que isso passou, foi naquele tempo, foi lá fora. Aqui é a hora de você abrir o seu coração e de você dizer realmente, sabe, olha, aquilo aconteceu lá, mas aqui dentro nós somos uma família, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Porque senão a gente carrega tanta coisa desnecessária, queridos. E sabe, você nunca vai encontrar pessoas que vão governar com vocês em lugares prontos. Você não vai achar, sabe, quando a gente fala de encontrar pessoas que vão ser trabalhadas, desenvolvidas, isso fala mais de mina e menos de joalheria. Você já vai numa joalheria, você encontra o ouro trabalhado, reluzente, sabe, numa forma atrativa, e ali, né, você percebe quão belo está o ouro. Mas Deus não vai colocar as pessoas certas ao seu lugar, indo você numa joalheria. Ele vai colocar as pessoas certas ao seu redor, indo você numa mina de garimpo. Você vai pegar pessoas no estado bruto,
e transformar aquelas pessoas em joias. Foi assim que Davi fez. Ele pegou pedras brutas que se deixaram lapidar e se tornaram então homens influentes. Tem gente que não se deixa lapidar. Ixi, eu já perdi a conta de quantos eu já, vi dessa maneira. Davi formou uma equipe forte. Davi, fez com que aqueles homens se tornassem inesquecíveis, porque eles passaram a ter um senso de missão. Eu quero te dizer nessa noite, sem me prolongar mais, porque de fato esse é o entendimento que eu quero trazer para você. Se você está se sentindo numa caverna, se você está se sentindo num lugar solitário, se você está sendo perseguido, se você está sendo ameaçado, se você está sendo injustiçado, porque Davi foi injustiçado, ou até mesmo se você está sendo corrigido devidamente, e se sente numa caverna, e se você está ali, porque você está em obediência, se prepare, porque Deus vai tornar esse lugar um lugar de refúgio na sua vida. Ninguém vai te tocar naquele lugar. Naquele lugar, naquela caverna, Saul jamais alcançaria Davi, porque era um lugar protegido. Davi mesmo diz no Salmo: tudo pode desabar, os montes, os mares podem ficar furiosos. Aqui dentro, Deus está no meio dessa caverna. Nada vai acontecer porque Ele está aqui. E se você está na caverna que Deus mandou você estar, não te preocupa. Esse lugar não é apenas uma geografia para se esconder, é um ambiente para você crescer. Não é o ponto final da sua história, é o início de uma nova fase na sua vida. Esse lugar de refúgio será uma fonte para gerar um movimento que vai influenciar o seu entorno e levantar algo grande e admirável. Mas isso não diz respeito só a você. Isso diz respeito às pessoas que você vai cuidar, ou às pessoas que vão cuidar de você. Esse é o ecossistema da aprendizagem. Quando nós entendemos que primeiro temos que ser cuidados, sermos bons alunos, para então sermos bons professores. Deus vai trocar as tuas lentes nessa caverna, vai fazer você parar de ver só os seus problemas e começar a ser um treinador e solucionador de pessoas que vão mudar o mundo. Eu não estou apenas treinando pessoas para fazer uma igreja crescer, eu estou treinando pessoas para fazer essa cidade mudar. Eu olho nessa perspectiva, o que está acontecendo nesse lugar e que começou no quintal, numa caverna, no momento que eu estava sendo mais perseguido, no momento que eu estava sendo mais caluniado, no momento mais solitário que eu e a minha esposa estávamos. Naquela caverna, Deus então trocou as minhas lentes. E aí, queridos, os justos começaram a me rodear. E começou um movimento que está tomando forma e que vai atingir nações. Esse lugar não foi feito só para Bacabal, esse lugar foi feito para as nações. Esse lugar foi feito para influenciar essa cidade e muitas outras cidades, através de mim e de você, daqueles que estão dentro dessa caverna sendo treinados, daqueles que estão se submetendo ao processo, ao tratamento. E se você é uma dessas pessoas, fique de pé nessa noite, amém? Porque você está dentro de uma caverna, e você precisa entender o protocolo dessa caverna, e o protocolo é, você está sujeitando o seu eu, você está tornando o seu eu servo de todos nós. Dentro da sua casa, é o mesmo protocolo, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua faculdade, dentro desse lugar, dentro dessa cidade, dentro dessa nação. O protocolo é o mesmo. Tornar o seu eu
servo de todos nós. Sabe quando eu entendo que o eu ainda não é servo de todos nós? Quando há ciúmes. Quando a pastora estava me falando uma passagem que eu conheço, e eu acho bem interessante, né, lá em casa, dos trabalhadores, que um senhor começa a contratar desde o início do dia, e ele diz, olha, eu vou te pagar tanto, e aí vai passando o dia, ele vai contratando mais trabalhadores, e quando está perto do final do expediente, assim, ele ainda está contratando, e quando termina o expediente, ele vai pagar todos conforme ele combinou que pagaria. Só que aqueles que começaram a trabalhar mais cedo, começam a reclamar daqueles que começaram a trabalhar depois e estão recebendo a mesma coisa. E o Senhor então volta-se para eles e diz, quanto foi que eu acertei para você que eu ia te pagar? Foi tanto. E você recebeu o quê? O que o Senhor prometeu. Então, está cumprida a minha palavra com você. Agora, quanto a eles que trabalharam menos, eu pago do jeito que eu quiser. E se eu combinei algo com você e eu cumpri, por que você está reclamando? Essa é uma palavra de Deus para todos aqueles que se sentem um filho mais velho, para todos aqueles que se sentem no direito de ter mais direitos. Ei, cristianismo é um posicionamento onde você abdica do direito de ter direitos. Deus tira o direito de você ter direitos. Quando eu vejo alguém querendo chegar cheio de direitos, eu percebo que essa pessoa ainda não passou pelo tratamento das lentes. Está reclamando de alguém, pastor, por que fulano? Por que ciclano? Por que colocou ele? Você não tem que questionar o seu líder, o seu pai, o seu chefe. Se ele está cumprindo a palavra com você, você não tem que questionar o que está acontecendo com os outros. Entenda isso. Guarda o teu coração. Amadureça. Celebre os outros. Celebre a vitória dos outros. Celebre quem está sendo promovido. O teu lugar está guardado. Para de desejar a herança dos outros. Sabe, aqui eu encerro. Eu descobri que Davi, ele recebeu promoções em momentos em que ele deixou de olhar para si e ele olhou para a causa de Deus. Ele olhou para os outros. Você quer um exemplo? Quando ele foi lutar com Golias, ele chega naquele acampamento, ele vê Golias humilhando a nação, humilhando os guerreiros. Durante 40 dias, Golias está dizendo, ei, não tem ninguém para me enfrentar nessa nação aí de Deus poderoso. E quando Davi olha aquilo, diz, o quê? Está humilhando o povo de Deus? Eu vou enfrentar ele, pelo bem da nação. Nem que eu morra, eu vou enfrentar ele. E Davi é promovido. Há um momento em que Davi realiza um censo, e aquilo traz consequências ruins para a nação de Israel. E ele tem que escolher entre 3 punições. E há a morte de muitas pessoas. E Davi recebe uma mensagem de um profeta e diz, Davi, para que essa maldição acabe, você tem que sacrificar em tal lugar, na eira de Araúna. Davi então, queridos, rapidamente, prontamente, compra aquele lugar, compra aquela eira, e ele sacrifica em prol do povo. E ele passa a ser um rei mais fortalecido. E por último, esse momento da caverna, que na ordem cronológica não é o último, é um dos primeiros. Antes dele ser oficialmente rei, Deus começa a treiná-lo. Depois de enfrentar Golias, Deus ainda precisa mudar algumas coisas na vida de Davi, e leva ele para a caverna, para que ele entenda que o projeto não é pessoal, o projeto é coletivo.